Evangelho, sábado da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a primeira parte do 9º capítulo, com a narrativa da transfiguração do Senhor, seguida da questão apresentada pelos discípulos a respeito de Elias. Quando Jesus disse a Pedro e a seus discípulos: Vá para trás de mim. Quando o Senhor disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, o Senhor os conduziu em direção ao caminho do Tabor. É importante termos essa sequência do Evangelho presente. As palavras duras de Jesus declaradas a Pedro diante da sua profissão de fé, do seu testemunho de que Jesus é o Cristo, é o Salvador, Jesus dirige a ele palavras duras porque quer retirar ainda o que resta do fermento dos fariseus, do fermento antigo. Aquele fermento que foi jogado e que termina por cancelar o mandamento de Deus e desfazer a voz do Senhor no interior do homem. Falávamos nas meditações anteriores a respeito da dificuldade do apóstolo em reconhecer o Senhor que se apresenta como servo sofredor. O protesto de Pedro vem diante do anúncio da paixão, o primeiro anúncio do Senhor a seus discípulos a respeito da paixão. Não poderíamos dizer em absoluto: Pedro não quer passar pelo caminho da cruz, mas quer chegar às alegrias da glória de maneira veloz, sem sofrimento, e declararmos isso diante do Evangelho de hoje. Porque o apóstolo, desde quando deixou tudo para seguir-se Jesus, está pouco a pouco aprendendo a ser um homem pobre e a ter a sua vida inteira transformada e modelada por ele. Como normalmente falamos, na linguagem popular, entre altos e baixos, em algumas horas, a resistência maior, em outras horas, a contrição e a compreensão vencem, ganham espaço e o coração se torna mais maleável, ou seja,
o coração se torna mais aberto, o coração morre para si e escolhe Cristo. Escolhe não salvar a própria vida, mas escolhe perdê-la por Ele e pelo Evangelho. Vocês estão percebendo como é que se compõe? E assim a gente está vendo a sequência. Marcos nos apresenta uma sequência de episódios que não é casual. Ontem o Senhor deu a instrução a seus discípulos a respeito do autêntico discipulado. Aquele que quer segui-lo, quer vir após ele, pois ele havia dito isso aos discípulos, deve seguir seus passos. Tomar sobre si a cruz, o que significa escolher entregar sua vida, que é ao mesmo tempo escolher morrer para si. E dessa forma, com ele permanecerá até o fim, e essa foi a nossa meditação de ontem. Na sequência do Evangelho, 6 dias depois, assim começa o texto de hoje, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos, e os leva sozinhos para um lugar retirado no alto da montanha. Já sabemos que o alto da montanha é o lugar predileto para o Senhor dialogar com o Pai, de recolhimento e oração. Então, olha a sequência que Marcos está nos apresentando, meus irmãos. Depois que Jesus disse para que eles se colocassem na sequência dos seus passos, depois que o Senhor disse que na sequência dos seus passos eles deveriam tomar a cruz e segui-lo, a primeira coisa na sequência narrativa de Marcos é o Senhor ensinando os seus discípulos o caminho da montanha. Perceberam isso? Ontem falávamos que viver a ousadia do amor que o Senhor nos propõe é impossível para o homem se não for sustentado e conduzido pela graça de Deus. Se o Senhor nos faz uma tão ousada proposta de entregar a nossa vida, de andarmos com Ele para além dos nossos medos e fazermos da nossa vida um sacrifício de amor, Ele nos concede todos os dons e todas as graças que serão necessárias para que se cumpra o mandato que Ele nos entrega. E depois desse mandato entregue, para que fique bem claro que essas graças necessárias para o cumprimento do mandato também são concedidas, o Senhor ensina a seus discípulos e a nós o caminho da montanha. O caminho que nos leva à intimidade com Deus. Não será possível tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor, renunciarmos a nós mesmos para fazer da nossa vida uma entrega, um sacrifício de amor, mesmo quando provamos o desamor, o abandono e a indiferença daqueles que não escutam e nos colocam à margem, permanecer amando numa entrega, escolher entregar a nossa vida por Cristo e pelo Evangelho, supõe para isso que sejamos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que, com o Senhor, regularmente subam a montanha. Pois é no alto da montanha, ou seja, é no recolhimento da intimidade com Deus que se revela a glória do Senhor. Essa glória que vai nos sustentar na esperança. Essa glória que vai sinalizar a nós a vitória, o triunfo da vida, o triunfo da palavra do Senhor, que vai assegurar que a fidelidade e a perseverança nessa palavra nos conduzirá à vida eterna. Será nos tempos de oração, de recolhimento com o Senhor, que receberemos, como falávamos ontem, né? Se não vou a essa fonte, não consigo encontrar a água que me refaz para continuar entregando minha vida como sacrifício de amor. Uma fonte para além de mim, para além do outro. Uma fonte que está em Cristo.
Essa é a fonte do amor que nos sustenta na vida. E é exatamente indo ao encontro dessa fonte que em muitos momentos o Senhor nos fará conhecer o esplendor da sua glória. Quando nos perdoa pelo sacramento da reconciliação, quando nos garante tantas graças espirituais por meio da sua bênção, quando nos dá palavras de sabedoria, quando nos ajuda a amadurecer um discernimento sobre uma página importante da nossa vida, quando nos conforta e nos oferece até a cura física em algumas ocasiões, mas sobretudo a cura e a mansidão espiritual para conduzirmos a vida. É ali que os sinais da glória se apresentam. É ali, na intimidade com Deus, seguindo a palavra do Senhor, o mandato do Senhor, que contemplaremos a plenitude da lei e dos profetas, que nos chamaram à perfeita obediência a Deus e a total entrega de amor ao Senhor. Render-lhe o que lhe é justo. Jesus ensina aos discípulos o caminho da montanha. E ali, ao contemplarem a glória, os sinais da glória do Senhor, agora juntos ouvirão. Tem, obviamente, um momento de perplexidade de Pedro, que vendo e contemplando aquele momento tão extraordinário, deseja permanecer ali. De certa forma, fazer as tendas significa, como já falamos e já ouvimos em tantas ocasiões, entrar naquele tempo. Só que está se revelando diante dos discípulos o tempo da glória, mas ainda existe todo o caminho do Calvário a ser feito, todo o caminho da cruz a ser percorrido. Existe ainda a cruz a ser tomada, existe ainda o coração que está deixando de ser rico e se tornando pobre, existe ainda o coração que precisa crescer na obediência, existe ainda o homem que está aprendendo a morrer para si, para viver para Cristo, existe ainda todo um percurso de vida a ser celebrado, a ser vivido, todo um caminho de santificação a ser consolidado, todo um caminho de aliança a ser construído. Mas ali, contemplando os sinais da glória, eles sentem o desejo, e a imagem é forte, de estabelecer morada, de permanecer, de entrar naquele tempo que lhes foi anunciado através desse sinal extraordinário, glorioso, mas ainda não é o tempo de participar nele, mas o desejo está manifesto. Esse é o desejo do coração dos apóstolos. Como falava Santo Agostinho ontem, no ofício das leituras. O coração do cristão é um coração que deve estar sempre pronto a desejar tudo aquilo que vem de Deus. E o coração deles deseja a glória, mas é preciso, e como eles estão aprendendo com o Mestre, é preciso deixar aquele tempo para o seu momento e tomar o tempo que Deus nos oferece. O Senhor nos mostra a glória, mas Ele agora nos pede para viver o caminho do Calvário, o caminho da cruz. Vai, confia no teu Senhor, segue, Ele sabe o caminho que te leva para a glória. Ele não fez com que você provasse os sinais da sua glória para depois contristar o seu coração, afastando de ti essa realidade, pois Ele te quer lá. Deixa que o seu Senhor te conduza no caminho que te leva para lá. Se agora Ele te pede, e se agora estamos no tempo em que caminhamos sob o peso da cruz, se esse é o tempo em que aprendemos a morrer para nós mesmos e a escolher a pobreza, vivamos, pois o Senhor sempre nos apresenta o que é melhor e o necessário para o nosso hoje. E vivendo aquilo que o Senhor nos entrega hoje, estamos mais próximos daquela eternidade que muitas vezes Ele nos faz contemplar por meio dos sacramentos e das suas graças. Isso é importante para nós. Temos isso claro ao pensarmos a transfiguração.
Ali naquele momento o Senhor então, junto com os discípulos e junto com Moisés e Elias, são cobertos pela nuvem, que é o sinal da presença de Deus, e agora o próprio Pai dá testemunho. Eis meu filho muito amado, escutai-o. Meu filho muito amado que disse, ide para trás de mim. Coloca-te no seu lugar e me segue. E se queres me seguir, tome sua cruz. Se as palavras de Cristo causaram agitação no coração por suas durezas, por sua dureza, ou melhor, por sua exigência, vamos falar de maneira adequada, por sua exigência, fez o nosso coração tremer por dentro, as palavras do Pai que confirmam as palavras do Filho se tornam palavras de consolação. Como assim, Padre? Porque não nos deixa dúvidas de que aquela escolha certa a ser feita. E sabe de mais uma coisa? É um caminho que nós vamos seguir, mas que Jesus vai na frente. Nós vamos seguir sobre os seus passos. Se o caminho é duro, o Senhor o está abrindo para que nós possamos passar. E agora, onde nós estamos nesse momento histórico, como em uma meditação anterior comentamos, esse caminho já foi tão pisoteado por centenas de santos e santas, milhares de homens e mulheres que seguiram essa mesma estrada, que a brandura desse caminho se faz maior em nosso favor. Por que temer o caminho que muitos percorreram? Por que temer o caminho que o teu Senhor te propõe? Por que temer o caminho que o Pai confirma como sendo o caminho que nos leva para o céu? Tomai a sua cruz e siga-me. Oferece tua vida com Cristo como sacrifício de amor. Esse é o caminho que nos leva para o céu. É o caminho que já foi devastado das ervas daninhas, porque Cristo foi à nossa frente como pastor. O caminho que já foi aplainado pelos pés do nosso Redentor e que foi marcado pelo seu sangue bendito. O caminho que centenas e milhares de santos já percorreram e que espera por ti. O caminho que o Senhor está nos ensinando a cada dia, entre os altos e baixos que vivemos. Eis o meu filho muito amado, escutai-o. E após o testemunho do Pai, cai sobre os discípulos um grande silêncio. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava ali, sozinho com eles. Suas vestes não resplandeciam mais. Moisés e Elias não estavam mais lá, nem as tendas foram montadas. A nuvem seguiu também a sua destinação. E ali estava mais uma vez o Senhor com os seus discípulos. Estava declarado o lugar em que o Pai queria que eles estivessem, e o Filho também. Era hora, depois de tudo que se viu e ouviu, de se colocar no seguimento do Senhor. Todos esses acontecimentos se dão para confirmar no coração dos discípulos o caminho a seguir. E Jesus, então, descendo da montanha, é acompanhado por eles. E nesse descer da montanha, pede que eles se reservem de contar aos demais o que viram. E aqui eu queria abrir um parêntese por uma razão muito prática. Obviamente não é essa razão prática que o evangelista faz referência, nós já falamos sobre esse dado do segredo messiânico, o tempo da revelação, que é quando o Senhor, quando chegará o momento da paixão, morte e ressurreição do Senhor, ali será a ocasião de falar, antes não. Mas existe uma questão prática aqui também, que eu queria sinalizar com vocês, como um pequeno parêntese. Depois do Senhor falar tão intensamente conosco, é preciso um pouco de recolhimento, né? Em uma vida agitada, o que ouvimos com
tanto zelo pode ser rapidamente roubado do coração. Após os nossos momentos de encontro com o Senhor e de recolhimento com o Senhor, é necessário que se siga um tempo de silêncio. Eu sei que na vida concreta, na vida cotidiana, a gente tem muita dificuldade de fazer o silêncio. Até porque entre uma mensagem que chega no WhatsApp, um pedido que se faz, um interfone que se toca, um telefone que toca, um compromisso de agenda, um buzinaço ou outro que a gente tenha que enfrentar no trânsito, a nossa atenção se orienta em diversas direções. E acaba rapidamente o nosso ânimo interior se dispersando sobre múltiplas necessidades. Mas procura, quando tiver a oportunidade de rezar, de completar o seu tempo de oração, ainda tendo no coração aquilo tudo que o Senhor lhe falou e que você ouviu. Toma consigo, combate por esse instantezinho da descida do monte. Normalmente pensamos que os montes são muito altos. Bom, o Monte Tabor não é tão alto assim, apesar de ser um dos mais altos daquela região. Mas onde estavam os outros discípulos? Estavam no pé do monte? Estavam um pouco mais próximo deles? A gente não sabe. Quanto tempo foi o tempo daquela descida? E os apóstolos logo apresentaram uma questão para Jesus sobre Elias, e o Senhor os ajuda a compreender que Elias já tinha vindo e trata-se, como vamos ver em Mateus, de João Batista. E que já foi preparado o tempo em que o Filho do Homem será entregue. E eles estão vivendo esse tempo, eles estão dentro desse acontecimento. Mas ali, esse pequenino parêntese, da hora em que eles se veem sozinhos, a hora em que eles começam a descer, esse tempo de deixar cair e ficar dentro de nós a força do que Deus nos disse, é a força daquilo que Cristo nos ensinou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.